Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari. Estamos dando continuidade ao comentário da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O documento que sintetiza, que nos mostra ali a interpretação das principais doutrinas bíblicas na nossa perspectiva assembleiana. Este é o livro que nós utilizamos e que já estamos comentando desde o início do segundo semestre deste ano de 2020. Hoje nós trataremos sobre o capítulo de número 17 da Declaração de Fé, cujo título é Sobre a Lei. A lei, então, aqui, na interpretação deste ponto, é a lei de Moisés, aquilo que ficou conhecido também como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual é a sua relevância para os nossos dias? Qual é o papel da lei? A lei ainda é aplicada nos nossos dias como um instrumento de observação, como um código de observação para todos os crentes. Qual é a relação dos cristãos com a lei de Moisés, com essa porção tão importante da Bíblia Sagrada? A nossa declaração de fé neste capítulo, como de costume, inicia com aquela frase que é característica de todos os capítulos. Cremos, professamos e ensinamos. Sobre a lei, nós cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés, ou lei do Senhor, é de origem divina. Para que fique bem claro, então, para todo estudante da Bíblia, a lei de Moisés, foi dada por Deus ao seu servo Moisés, com o propósito de que o seu povo de Israel, os israelitas, observassem os preceitos de Deus para que vivessem uma vida santa, de temor e que agradassem ao Senhor, o nosso Deus. Então, a lei é de origem divina. Embora algumas vezes as pessoas tratem neste ponto Moisés como o legislador, talvez essa expressão não seja a melhor expressão a ser aplicada a Moisés. Porque quem de fato elaborou a lei, quem estabeleceu quais seriam os pontos que serviriam de regras para o povo de Israel, foi o próprio Deus. Deus é o legislador, o próprio Deus é o legislador. Se nós compararmos com os nossos dias, por exemplo, no Brasil, no ano de 2020, nós temos no âmbito municipal, Câmara de Vereadores nas cidades, e eles são responsáveis de fato por elaborarem leis, elaborar leis. Temos também no âmbito estadual, temos as assembleias legislativas estaduais e temos no âmbito federal, na União, temos o Congresso Nacional, lá onde estão os senadores e os deputados. Ainda também no Distrito Federal temos uma Câmara Distrital. Todas essas casas são expressões do poder legislativo, que de fato tem a atribuição legal, dentre outras coisas, de elaborar leis. Eles confeccionam os termos da lei, cada redação, cada artigo, o que deve vigorar, o que não deve vigorar, em que termos deve vigorar, tudo isso segundo o entendimento do próprio legislador, do que é certo, do que é errado, do que é necessário, do que é indispensável para a população. Tratando-se de Moisés, ele não tinha poder para fazer isto. O poder para editar a lei, dizer o que deveria servir de regra, quais seriam os padrões a serem observados pelo próprio povo israelita, esse padrão veio do próprio Deus. Então, o melhor é nós dizermos e afirmarmos de fato que Deus é o legislador. É Ele que estabelece regras para que nós possamos ter um correto relacionamento com Ele e também um correto relacionamento com o próximo. No entanto, Moisés teve um papel importantíssimo na entrega da lei ao povo, porque Moisés foi o homem que se colocou
entre o povo e Deus. Foi Moisés quem recebeu a lei da parte de Deus e transmitiu ao povo para que eles pudessem de fato observar a vontade do Senhor, o nosso Deus. Mas o maior papel e a maior importância da lei está no fato de que ela apontava já desde então para a necessidade de um Salvador, para a necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior e mais importante papel da lei, que ela apontava desde já para o Senhor Jesus. A nossa declaração de fé neste capítulo de número 17 está dividida em 5 pontos, e nós vamos então comentar um a um. O primeiro deles é que nós encontramos na lei, ou pode-se inferir da lei, do ponto de número 1, uma divisão didática em preceitos morais, cerimoniais e civis. Não é encontrada na própria lei de Moisés essa tripartição entre preceitos civis, morais e também preceitos cerimoniais. Mas é possível fazer esta divisão de forma didática para uma melhor compreensão do texto mosaico. O que seriam então esses 3 grupos de preceitos? Lá na página de número 152, na nossa declaração de fé, os autores nos informam. Os preceitos morais são os que tratam dos princípios básicos morais sem concessão, válidos para todos os povos e em todas as épocas e em todos os lugares. Esses preceitos morais, então, que podem ser extraídos da lei de Moisés, eles são aplicados até os dias de hoje, porque são imutáveis, para todas as pessoas na face da terra. Padrão de Deus para o relacionamento entre o ser humano e o seu próximo, e também com o relacionamento entre o ser humano e o próprio Deus. Nós temos também aquilo que pode ser chamado na lei de lei cerimonial, que é a parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício, da adoração do santuário, de alimentos impuros e puros, e também das instruções sobre a pureza ritual e outros pontos. Esses preceitos cerimoniais, nós entendemos que eles não são mais aplicáveis para nós em nossos dias, porque eles apontavam para a figura de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, veio cumprir tudo aquilo e para onde os preceitos cerimoniais da lei apontavam. Assim, em Cristo Jesus já não é mais necessário o derramamento de sangue, já não é mais necessário nenhum ritual que era feito pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote. Nem mesmo essas figuras tão importantes do culto ali judaico são necessárias nos dias de hoje. Porque hoje todos os crentes foram feitos, sim, sacerdotes diante de Deus. Todos os crentes podem entrar na presença de Deus. Hebreus nos convida, o escritor do livro aos Hebreus nos convida, que todos nós entremos com ousadia no Santo dos Santos. Isto é, na parte mais interior do tabernáculo, onde só poderia ter acesso o sumo sacerdote. Como exemplo disso, lá em Levítico, no capítulo de número 16, onde é ensinada ali a regra, ou o que deveria ser obedecido, em razão do dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava, então, no Santo dos Santos para fazer o ritual que ele foi estabelecido. Agora, todos os crentes podem, pela fé e em Cristo Jesus, entrar no Santo dos Santos, entrar diante de Deus e ter plena comunhão com Deus, oferecer o seu pedido de perdão, oferecer a Deus seu sacrifício espiritual. Tudo aquilo, então, que diz respeito à lei cerimonial, observância de datas especiais, festas, rituais, um calendário específico para celebrações específicas, tudo isso já não vigora mais em Jesus Cristo. Inclui-se nisto aqui, obviamente, o próprio sábado, que não deve ser observado como um dia especial, como se a sua transgressão implicasse em pecado contra Deus e que poderia afetar até a própria salvação. O princípio estabelecido por Deus, em que se deve descansar um dia na semana, isso sim é observado desde a criação.
mais um dia específico, como se aquele dia fosse sagrado e mais importante do que qualquer outro, isso realmente não nos cabe. Paulo, o apóstolo, deixou isso bem claro quando escreveu a sua carta, a sua epístola aos Gálatas. Porque alguns judaizantes queriam impor sobre os Gálatas, além da observância da fé em Jesus Cristo, também a observação de ritos judaicos como condição para a salvação, para o correto relacionamento com Deus. Então, a parte da lei que nós podemos destacar como a lei cerimonial não é mais observada por nós, não deve ser observada por nós. Aquilo que nós podemos extrair como lei moral, isso tem aplicação em todas as épocas. E uma terceira parte seria aquilo que é chamado então de preceitos civis. Os preceitos civis extraídos ali da lei de Moisés são aqueles que regeriam a organização da sociedade dos israelitas. Leis que diziam respeito, por exemplo, à demarcação do solo, leis que dizem respeito à perda de uma propriedade, à sua restituição, a crimes, a penas que deveriam ser aplicadas em caso de transgressão, até mesmo a pena de morte em vários casos. Essa lei, que deveria vigorar no Estado teocrático, em que Deus governaria o povo, essa lei deveria ser aplicada para Israel em determinada época, mas ela não tem mais valor nenhum para nós nos nossos dias. Essa lei ficou restrita a um período de tempo em que foi observado em Israel, de forma deficiente até, aquele período da teocracia. Nem mesmo nos dias dos reis de Israel, essa lei foi corretamente aplicada, embora muitos preceitos de fato fossem observados. Mas o que nós podemos resumir disso tudo é que os preceitos civis, então, a lei civil, era para aplicação única e exclusivamente para o povo de Israel na nação judaica. Nem nos dias de Jesus ela já era observada, já não havia possibilidade de ser observada. Nos nossos dias também, obviamente que não, nós não podemos invocar a lei civil para resolver demandas nos nossos dias. Sabemos que é impossível. Cada cristão em seu país, onde ele estiver, as leis desse país é que vão estabelecer as regras para a observação de resolução de conflitos e outras demandas. Então, a lei pode ser dividida aqui no ponto de número 1 da nossa declaração de fé em preceitos morais, cerimoniais e civis. Os preceitos civis aplicáveis tão somente naquela época à nação de Israel. Os preceitos cerimoniais, esses apontavam para Cristo, transitórios eram e não são mais observados nos dias de hoje. Os preceitos morais, esses sim podem ser também observados no Novo Testamento, são ali ratificados e são observados pelos crentes de todas as épocas. Qual que era a função da lei? É o ponto de número 2. A lei é chamada também de Torá no Antigo Testamento, termo que significa instrução, ensino, lei. Também nós a conhecemos como o Pentateuco. E o papel da lei era também apontar ou demonstrar e deixar bem claro que o homem pecou. A lei veio então convencer o homem de que ele era pecador. Assim, o homem não tinha desculpa diante de Deus. O homem não poderia alegar diante de Deus a sua inocência quando ele transgredia, porque a lei deixava patente, deixava clara a necessidade de o homem buscar uma reconciliação por Deus, porque a lei apontava e mostrava, deixava claro o pecado do ser humano. Por outro lado, a lei nunca foi propósito da lei estabelecer um mecanismo de salvação para o homem mediante a observação de preceitos. Por quê? Porque ninguém pode ser justificado por obras da lei. Paulo deixa isso bem claro na Epístola aos Gálatas e de forma mais profunda e abrangente na Epístola escrita aos Romanos. Em Romanos, Paulo fala isso de forma realmente massiva. Paulo nos mostra, por exemplo,
que Abraão, o pai dos judeus, nunca foi justificado pelas obras. E para fazer essa afirmação, Paulo invoca o próprio Moisés. E ele cita Gênesis, no capítulo de número 15, o versículo de número 6, quando Moisés disse que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Também, Paulo, ao invocar o salmista Davi, ele lembra das palavras do salmista que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Então a justificação, na verdade, nunca foi possível com base na observância restrita da lei. A justificação do homem sempre foi e só será possível com base na justiça que provém de Deus. É Deus que imputa a justiça ao homem. Deus que torna o homem justo graciosamente. O que o homem faz nesse processo é tão somente crer, porque já está escrito também, já estava escrito também no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A lei nunca teve o papel, nunca pôde, na verdade, justificar o homem. Ela mostrou ao homem o seu pecado, deixou claro e também mostrou ao homem a necessidade de um Salvador, de depositar toda a sua fé, esperança e confiança única e exclusivamente em Deus, e não em obras que alguém pudesse fazer. Porque se por alguma obra alguém pudesse ser salvo, esse homem teria do que se orgulhar diante de Deus. E ninguém pode se orgulhar diante de Deus no sentido de alegar a observância de leis e ser merecedor de algum favor divino. O item de número 3, a lei e a fé cristã. Assim diz a nossa declaração de fé: a lei não salva, nem é essa a sua função. Ninguém é justificado por obras da lei. Sua função é revelar o pecado no ser humano para nos conduzir a Cristo. É isso que nós já afirmamos. Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei tão somente tinha o papel de nos conduzir, de nos levar, de nos tornar próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei e a graça. O item de número 4. Entendemos que a lei diz: faça e viva. A graça, no entanto, diz: viva e faça. Nos dias de Jesus Cristo, era grande a pressão dos religiosos sobre o povo para que fossem observados rigorosamente preceitos positivos, preceitos negativos, preceitos do tipo faça e preceitos do tipo não faça. E havia quem contasse literalmente, a observância de determinado número de preceitos. Mas a Bíblia nos mostra de forma muito clara que aquele que transgride apenas um ponto da lei, ele transgride toda a lei, de forma que ninguém pode observar tudo aquilo que está escrito na lei sem tropeçar em ponto nenhum. Para agravar a situação, nos dias de Jesus, havia a tradição oral, a lei que os homens assim interpretavam e colocavam também como digna de observância. Então a interpretação histórica dos mandamentos, ela também compunha ali uma relação daquilo que deveria ser observado. Em alguns casos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que a palavra do Senhor ela era deixada de lado, ela era aniquilada, ela era transgredida, porque os homens preferiam observar a tradição dos anciãos do que a própria lei de Deus. Então era grande o peso que era imposto sobre o povo nos dias de Jesus. A interpretação da lei por parte de partidos religiosos colocava sobre o povo um peso muitíssimo pesado, de forma que ninguém de fato poderia ser justificado por obras da lei, seja pela observância dos mandamentos, ou seja também pela observação daquilo que os homens deram como interpretação correta dos mandamentos. Então a lei, segundo o item de número 4 da nossa declaração de fé, no capítulo 17,
dizia: faça e viva. A graça, no entanto, nos diz: viva e faça. O Senhor nos dá vida por meio de Jesus Cristo. E agora sim, justificados, vivificados, regenerados, nascidos de novo, nós vivemos em novidade de vida para o Senhor, o nosso Deus. Isto porque Ele já fez por nós, Ele já nos salvou, Ele já nos ressuscitou juntamente com Cristo e agora nós podemos viver para Ele. No entanto, esta liberdade que nos é concedida pela graça não é liberdade para pecar. Porque há duas possibilidades, dois extremos em que o homem pode incorrer. O primeiro extremo, o extremo do legalista, aquele que acha que para ser justificado, para viver uma vida agradável diante de Deus, ele deve indiscutivelmente observar um calendário, uma relação de regras do tipo faça e não faça. De forma que se alguém tropeça em algum ponto, ele está destituído, está separado da comunhão com Deus. Este é um ponto, o legalista, aquele que prima pela observação rigorosa de mandamentos, de costumes, de tradição humana, etc. e tal. O outro extremo é daquele que acha que a liberdade deu a ele agora a possibilidade de fazer o que ele quer, independente do que ele faça, ele não pode ser separado de Cristo. Os antinominianos são aqueles que afirmam que não há pecado. Aqueles que afirmam que, independente do seu comportamento, já que Cristo trouxe liberdade, não há que se falar em observância de regras, de preceitos. Esses dois extremos são dois extremos perigosos e que devem ser, de fato, evitados. Nenhum deles está com a razão. O que a palavra de Deus nos diz, o que o apóstolo Paulo nos diz, é que nós não devemos usar da nossa liberdade para dar lugar à carne. Eu não vou pecar mais para que eu possa provocar uma maior manifestação da bondade, da misericórdia, da graça divina. O que eu devo fazer é, consciente da libertação, consciente agora da liberdade que me foi dada por meio de Cristo Jesus, eu vou viver de forma que agrada a Deus, sem precisar de ninguém para me fiscalizar, sem precisar de ninguém vigiar a minha vida. Onde eu estiver, a minha forma de viver, o meu propósito de viver, será sempre glorificar o nome do Senhor. E se esse é o propósito, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E se eu sou guiado pelo Espírito Santo, nenhuma das minhas atitudes, de fato, vão atentar contra Deus ou contra o próximo. Não significa viver sem parâmetros de pecado, de certo e de errado. Significa agora viver no Espírito Santo e fazendo de forma agradável aquilo que é a vontade de Deus. Este ponto é um ponto, às vezes, muito difícil para a compreensão das pessoas. Alguns querem viver observando regras, fazem uma relação exaustiva e buscam observá-las rigorosamente, como se pudessem fazer tudo aquilo e serem justificadas diante de Deus. Outros usam a liberdade para falar que não precisa observar regras e cada um vive da forma que quer. Os dois pontos, mais uma vez, nós reiteramos, estão incorretos. Quem vive debaixo da lei do Espírito Santo, quem vive pela graça, não dá lugar ao escândalo, não dá lugar ao pecado, porque ele vive dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sem a necessidade de ninguém ficar de fato como que vigiando os seus passos, analisando o seu comportamento. Por si só, a sua conduta de vida glorifica a Deus, como era o nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida em todo o tempo glorificou a Deus. Este então, o item de número 4 da nossa declaração de fé no capítulo de número 17. Por fim, o item de número 5 deste capítulo 17 nos fala sobre a transitoriedade da lei. A lei durará enquanto durar o universo, mas Jesus a cumpriu para efetuar uma mudança, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.
Jesus Cristo deixou claro que não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. A lei apontava para Jesus e Jesus também cumpriu todos os preceitos da lei, de forma que ninguém poderia acusar Jesus de ser um pecador. A lei é boa? Sim ou não? Tem essa discussão no livro de Romanos. E Paulo deixa claro que a lei é boa. Quando eu, de fato, concordo que eu sou um pecador, que eu pequei diante de Deus, eu estou, na verdade, confirmando o que a lei diz. A lei expunha o pecado do homem. Quando eu concordo que eu sou um pecador, eu estou, na verdade, confirmando aquilo que a lei diz, que de fato que eu sou um pecador. O que a lei não faz, é oferecer ao homem uma forma de ser salvo, de ser justificado, porque ela apontava para a necessidade daquilo que viria. E isso é Jesus. Quando Jesus veio, aqueles preceitos que nós já pontuamos aqui como sendo de categoria dos preceitos cerimoniais, todos eles passaram. Eles não são mais necessários. Aqueles preceitos também, como sendo preceitos de classificação de lei civil, eles não são necessários mais. Não vivemos debaixo de um Estado teocrático. Ficou ou restaram os preceitos de ordem moral. Esses são ratificados no Novo Testamento e, na verdade, muitos deles, Jesus, na verdade, acabou por aprofundar a sua interpretação lá no Sermão do Monte, por exemplo. Então, o papel da lei, a sua eficácia, ela já passou, por isso que o ponto diz da transitoriedade da lei. Nós vivemos agora com a mudança do sacerdócio, obviamente também a mudança da lei, vivemos sobre a graça de Deus. A graça que não nos dá liberdade para pecar, mas nos dá liberdade para obedecer a Deus. A graça que não nos dá agora a possibilidade ou não nos impõe a obrigatoriedade de observar um sistema sacrificial para cobrir o nosso pecado. Porque em Jesus Cristo, se nós cremos nele, o seu sangue, a sua oferta, na verdade, remove todo o pecado. A justiça de Cristo agora, pela fé, é imputada ao pecador. A justiça de Cristo é creditada na nossa conta. O nosso saldo, que era negativo por causa dos nossos pecados, agora recebeu um crédito da parte de Deus em razão da justiça de Cristo, e Deus agora nos fez homens justos. E o nosso pecado, o nosso débito, a nossa conta negativa, agora ela foi inserida na conta do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pecado por nós, e não pecador. Em Jesus Cristo agora Deus está reconciliando consigo todo o mundo. Em Jesus nós fomos feitos agora livres. Em Jesus agora nós fomos feitos justos e também aptos pelo Espírito de Deus a observar toda a vontade de Deus. Porque conforme Jeremias falou, a lei agora seria escrita no nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo nos diz em João, no capítulo de número 14, que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o seu Espírito Santo. Então a lei gravada no nosso coração, a direção por parte do Espírito Santo e a observância daquilo que está na palavra do Senhor com liberdade e alegria, é isso que nós devemos fazer para glorificar a Deus. Viver uma vida de liberdade no Espírito, sem usar dessa liberdade para contrariar a vontade do Senhor, o nosso Deus. A lei que está lá na tua Bíblia, no Antigo Testamento, essa expressão diz respeito, como nós já informamos, aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É de origem divina. Seu propósito era apontar para Jesus, mostrando que todo homem era pecador. Seus preceitos cerimoniais serviram para Israel, mas apontavam para Jesus. Seus preceitos civis, a sua lei civil, serviu para organizar o povo, a sociedade israelita, mas já não tem mais eficácia nos nossos dias. A sua parte, considerada ali como a lei moral, foi ratificada no Novo Testamento, na verdade, aprofundada de forma grandiosa pelo Senhor Jesus Cristo. Vivamos então debaixo da lei do Espírito Santo de Deus.
crendo em Jesus, depositando nele a nossa confiança, recebendo a justificação da parte de Deus, porque Cristo morreu em nosso favor, os méritos são dele e toda a sua justiça agora é creditada na nossa conta e nós vivemos para Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alegre-se, porque Jesus Cristo morreu para que você fosse justo. E em gratidão a Deus, viva uma vida que glorifique o nome de Deus. Deus te abençoe mais uma vez. Próxima semana estaremos comentando o nosso capítulo de número 18, que fala sobre os 10 mandamentos. É uma porção específica dentro da lei que nós trataremos na próxima lição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no AD ao vivo. Também todos os nossos cultos são transmitidos às terças, quintas-feiras, aos domingos e no segundo sábado de cada mês a nossa Santa Ceia. Inscreva-se, ajude-nos a divulgar o nosso canal e, mais importante, neste ponto aqui, não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, a Palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.